ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu não sou de mais ninguém. Me devolveu o meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu.
Boa noite a você que está comigo aqui, já conectado na nossa live dessa noite. Eu estou muito feliz por poder já estar recebendo aqui os nossos irmãos e amigos também, de vários lugares. Eu estou aqui com a Ivone Cerqueira. A Ivone Cerqueira é lá de Cândido Mota, lá no interior de São Paulo. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Ivone. Nós estamos com o Francisco aqui também, aqui da Igreja do Araretama, em Pindamonhangaba, o Samuel. Olha aqui, os nossos irmãos aqui do Jardim Araretama já estão conectados conosco nessa noite. Olha, a Niedja também, Nery está aqui, boa noite, dando boa noite aos irmãos, que Deus abençoe. A minha esposa também já está conectada ali em Ubatuba, que lindo aqui, olha, a presença da Paula Totti também, da Ruth conosco, que Deus abençoe a todos vocês que já conectaram. Eu vou pedir um favor para vocês, que vocês já compartilhem o link com os seus amigos também, tá? Com a família que vocês têm, pessoas que estão distantes de vocês. Vamos mandar esse link para muita gente nessa noite, porque neste período da Semana Santa nós estamos trabalhando a trajetória de Jesus para ir para a cruz do Calvário, para morrer no meu e no seu lugar. É uma noite assim espetacular que nós teremos, com uma demonstração de poder de Deus, e você vai sentir nessa mensagem extraordinária da Bíblia algo que vai impressionar você e vai impressionar as pessoas também. E eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, mande para as pessoas do grupo, anime eles a entrarem, conecte a sua família também com a programação dessa noite. Nós estamos aqui com esse cenário que nós providenciamos aqui para essa semana. Nós criamos um cenário bonito aqui, já estamos com várias pessoas conectadas conosco, e eu fico muito feliz de estar daqui da minha casa também mandando uma mensagem para a sua casa. E as nossas famílias estão reunidas nessas noites da Semana Santa, e a Semana Santa está alcançando milhares e milhares de pessoas, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina e também no restante deste mundo. Nós estamos pregando essa noite e vamos falar sobre uma mensagem muito importante sobre a trajetória de Jesus para Jerusalém, para que ele pudesse passar da última semana dele agora até o momento da cruz do Calvário. Eu quero dar um abraço aqui para a Adriana Ortega, que já está conosco, também a Helena Rosa, que está conosco aqui. Helena Rosa está aqui, a Teca também, a Teca lá de Ubatuba, já está conectado conosco. Queremos dar o nosso boa noite para vocês aqui. A Pamela também já está aqui conosco. A Elane Carvalho, que já está aqui. A Cristina, também lá do Parque das Palmeiras, já está conectado. Temos várias pessoas aqui conosco. Rodrigo Reis está aqui. E nós queremos que você compartilhe essas mensagens. Vamos alcançar o máximo de casas nessa noite, para que a mensagem possa alcançar o coração de todas essas pessoas. Nós estamos aqui também com a Silvia Regina, a Áurea também Romero, pessoas que estão ali do Moreira César, da Igreja do Moreira César, estão conectados, e eu peço a vocês que vamos juntos conectar a nossa mensagem com os lares dos nossos amigos e de pessoas que nós conhecemos, para que elas possam ter também uma mensagem muito importante. A mensagem dessa noite vai trazer para você uma vitória que nós precisamos. Nós vamos ver como que Jesus venceu, e nesta noite a mensagem vai alcançar você. Onde nós encontramos a vitória? Vamos ver na programação dessa noite. Meu abraço aqui para o irmão Maildo também, para a Joseilda e para a Dilma, já estão conectados conosco nesta noite. Eu vou soltar aqui para nós cantarmos a música tema desta noite, para nós começarmos com uma oração ao nosso Deus. Enquanto nós vamos aqui ouvir esta música tema e cantarmos juntos, eu peço a você que compartilhe a mensagem com seus amigos, mande lá para os grupos do seu WhatsApp, compartilhe essas mensagens, porque as pessoas elas vão entrando e vão estar também participando da programação da Semana Santa junto comigo e com você, tá bom? Eu vou aqui, enquanto eu estou com você, vamos compartilhar essa mensagem que fala sobre transformados ou restaurados em Cristo. Vamos compartilhar essa mensagem e cantarmos esta música. É uma música muito bonita que fala sobre o tema desta semana de oração, restaurados em Cristo. É
o que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos restaurar durante essa semana. Vamos cantar. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, trazido a pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Muito bem, queridos. Depois dessa mensagem de abertura da Semana Santa, essa música tema, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para nós podermos dar continuidade na programação dessa noite. É uma noite muito especial. Hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira dizem que é o dia da semana mais difícil para todos os irmãos estarem indo para a igreja.
Segunda-feira diz que é um dia muito complicado, muito cansativo, mas eu quero dizer para vocês que nós ainda estamos no começo da semana, nós estamos no terceiro dia da Semana Santa, e eu quero orar com você neste momento e pedir a você que envie essa mensagem para outras pessoas, para que eles estejam conectados conosco. Vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus para o culto dessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar por você e por mim. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus neste momento. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença. Nesta noite nós vamos meditar um pouco sobre a trajetória de Jesus e o momento talvez mais angustiante, mais difícil, com mais dor, mais sofrimento que ele passou antes mesmo dele passar pela cruz. Por isso, ó Deus querido, nós pedimos hoje a unção do teu Espírito Santo sobre todos nós, principalmente sobre a minha pessoa, que estarei transmitindo essa mensagem para todos os lares aqui conectados e para todas as pessoas que estarão entrando nessa live para assistir a tua mensagem e receber do Senhor uma palavra de ânimo, de conforto, mesmo em meio ao sofrimento que nós estamos vivendo neste mundo. Por favor, ó Deus querido, visite os lares dos teus filhos em todos os lugares. Aqui de Pindamonhangaba, de outras cidades do estado de São Paulo que estão conectados conosco, também da Rosângela Dantas, que está lá nos Estados Unidos, já está conosco também. Nós queremos pedir a tua bênção para a irmã Ana Tércia também, que está no Rio Grande do Norte, e outras pessoas de outros estados, outras cidades, que estão fazendo parte conosco nesta programação da Semana Santa. Que o Senhor abençoe a cada lar, ó Pai, mesmo diante de tantas lutas, nós precisamos do Senhor, nós confiamos no Senhor e vamos, nesta noite, ouvir onde nós podemos conquistar a vitória. Por isso, Pai querido, abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a tua mensagem dessa noite e esteja com cada um de nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ainda teremos nesta noite uma mensagem musical pela nossa cantora da semana, e ela canta muito bem, essa moça, e essas mensagens têm trazido muito conforto para nós. E eu quero, neste momento, convidá-la novamente a estar passando para nós esta mensagem musical, para que a gente possa entender qual é o plano de Deus para a nossa vida e, assim, de maneira muito especial, estarmos apresentando esta mensagem que traz para nós um conforto muito grande em nosso coração. Deixa eu ser o teu Deus. É a mensagem desta noite que eu vou transmitir para nós aqui na nossa live, compartilhando com vocês. Deixa eu ser o teu Deus, tá? Eu vou compartilhar agora, vamos ouvir essa mensagem musical e logo em seguida daremos continuidade à programação desta noite. Muito bem, louvado seja o nome de Deus pela tua presença conosco aqui. Vamos compartilhar essa mensagem para que todos nós possamos estar de maneira muito especial ouvindo a mensagem de Deus. Deixa eu ser o teu Deus. Música linda para nós nessa noite. Deixa Deus falar com você. Você vai quando todos te abandonam, onde se esconder, quando a culpa o destrói. Você se esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez, eu deixei naquela cruz. Mais uma vez, hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o teu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz
quero ser comigo. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Nova vida em mim encontrarás, filho, filho. Deixa eu ser teu Deus. Deixa eu ser o teu Deus, é a mensagem musical dessa noite. Hoje nós temos uma mensagem de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a minha vida. Eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, mande para outras pessoas, porque nós temos um chamado de Deus para nós e nós vamos ver um momento muito angustiante da trajetória de Jesus nessa noite e vamos ver como ele adquiriu a vitória sobre esse desafio que ele estava passando. Porque, queridos, há momentos na nossa vida muito difíceis. E Jesus também passou por momentos difíceis também. E vocês vão ver como que ele enfrentou essa situação de dificuldade, de lutas, nesse momento que ele estava vivendo aqui neste mundo. Eu quero pedir a você, nós vamos hoje estar estudando o livro de Mateus. No capítulo 26 de Mateus, a minha Bíblia já está aqui nas minhas mãos comigo. 26 de Mateus, tá? Nós vamos estudar hoje o momento que Jesus ele entrou no jardim do Getsêmani. Como foi este momento de Jesus ali no Getsêmani junto dos seus discípulos e o que aconteceu neste momento aqui com Jesus. Mas antes de entrar nesse tema, para nós introduzirmos a mensagem dessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versos 31. Mateus, capítulo 26, a partir do versos 31, para nós introduzirmos a mensagem desta noite, uma mensagem de sofrimento, mas uma mensagem de vitória, uma mensagem que nos trouxe ali naquele instante uma salvação para todos nós e o perdão dos nossos pecados e também nos ajuda a enfrentar as lutas que nós temos em nossa vida nos dias que nós vivemos. Eu quero pedir a você que leia comigo, então, agora, Mateus capítulo 26, versos 31 em diante, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha só que intrepidez de Pedro, que coragem de Pedro neste momento, quando Jesus estava dizendo para eles que todos se escandalizariam com ele e o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Pedro falou assim: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu quero ler o verso 35 também aqui, pular do verso 33 para 35, porque diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, nós estamos aqui introduzindo a mensagem nessa noite, a mensagem quando Jesus ele entra ali no Getsêmani. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho o que é o Getsêmani. Eu quero levar vocês nessa noite a passear comigo ali em Jerusalém, neste lugar onde discorreu esse texto do estudo dessa noite.
Nós estamos aqui com a irmã Natércia entrando conosco aqui. Nós estamos agradecendo a todos vocês por estarem compartilhando a mensagem com outras pessoas. Nós já temos aqui dezenas de casas conectadas conosco. A Flávia Deodato também já está dando boa noite. Quero dizer a vocês que nós temos pessoas de vários lugares aqui, de Pindamonhangaba, também do estado de São Paulo. Nós temos pessoas de outro estado, como a irmã Natércia, nós temos pessoas dos Estados Unidos, como a Rosângela Dantas, e nós temos pessoas conectadas conosco aqui, dando boa noite, e muitas pessoas estão assistindo, mesmo sem estar comentando aqui. E nós queremos pedir a bênção de Deus sobre todos vocês. Mas nessa noite nós vamos estudar sobre o momento que Jesus passou ali no jardim do Getsemane. E eu quero compartilhar com vocês agora, nesse instante, algumas imagens deste lugar onde Jesus passou essa noite. Eu tive a oportunidade de estar nesse lugar. Eu tive a oportunidade de visitar ali o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsemane, e ter aquela visão que Jesus teve na lição de ontem, quando nós vimos ali o momento em que ele entrou no templo, e também a mensagem de sábado, quando Jesus ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Por isso, queridos, eu quero mostrar para vocês essas imagens que eu quero compartilhar com vocês agora. Vamos assistir essas imagens, vamos ver como que Jesus ele entrou nesses lugares e aqui compartilhar com vocês esta mensagem aqui. Aqui que eu estou mostrando para vocês é um Monte das Oliveiras. Essa estrada que está aqui no meio desse monte aqui, dessa montanha, é a estrada onde Jesus ele avistou Jerusalém de longe e ele lamentou sobre Jerusalém. Descendo essa montanha do Monte das Oliveiras, aqui embaixo, onde tem esses pinheiros aqui embaixo, vocês percebem um jardim ali, em frente a um templo que existe naquele lugar. Ali é o jardim do Getsemane, não próximo aqui de nós, da imagem onde nós estamos. Tá? Eu creio que vocês estão verificando aí, estão vendo a imagem. Aqui próximo de nós, próximo de você, esse aqui já é próximo de Jerusalém. Tá? Lá embaixo, onde você vê uma muralha lá embaixo e uns pinheiros, ali você está vendo o jardim do Getsemane, onde vai discorrer o assunto dessa noite. Nesta outra imagem que eu vou apresentar para vocês, deixa eu passar aqui, nessa outra imagem é olhando ao contrário. Agora você está vendo lá em cima as muralhas de Jerusalém. Lá em cima você está vendo aquelas muralhas, e aqui embaixo, próximo de você, você já está vendo umas oliveiras, tá? Aqui próximo de você aqui, da tela. Aqui é o jardim do Getsemane. Agora nós vamos entrar um pouco aqui dentro do jardim do Getsemane para você ver como que era lá dentro. Olha só, aqui é o jardim do Getsemane. Hoje ele está todo cercado, tá? Mas dentro do jardim do Getsemane existem muitas oliveiras lá dentro. E oliveiras, provavelmente uma dessas oliveiras foi onde Jesus ele se distanciou dos discípulos para orar a sós. Você está presenciando aí, pode comentar aqui, fazer os seus comentários e fala para mim a sua observação dessas oliveiras. Como que você está vendo essas oliveiras? Como que estão os troncos dessas oliveiras que você está vendo neste momento? Fala para mim aí, dá uma descrição, coloca aqui nos seus comentários, para eu até acompanhar aqui as suas observações também na programação dessa noite. Então, aqui, queridos, neste lugar, existem essas oliveiras que nós estamos apresentando para vocês, que é o jardim do Getsemane. Percebe que os troncos das oliveiras estão todos secos, porque a oliveira ela é uma árvore milenar. Mas olha só para os seus ramos, como eles estão verdinhos, novos, né? Então veja que cena bonita. Por isso é muito importante nós termos um exemplo para nós da mensagem desta noite. Porque mesmo você estando cansado, sobrecarregado, você pode ser restaurado em Cristo. Tá? Novos ramos podem surgir de um tronco seco. Talvez a sua vida já não tenha mais sentido e você tenha desistido de caminhar até mesmo na questão espiritual.
mas tudo pode ser renovado em Cristo Jesus. E os ramos se tornam verdes novamente, como você está vendo aqui, neste momento, aqui no Jardim do Getsemane. Bom, queridos, passando essas imagens para vocês, nós vamos retornar aqui, então, à programação dessa noite, para que você possa ver conosco aqui o tema dessa noite, que nós vamos estar estudando com vocês durante esse período que nós estamos aqui juntos. Eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem com os seus amigos, mande para eles. Nós estamos ainda começando a programação dessa noite, já temos mais de 40 casas conectadas conosco nessa noite, pessoas, famílias estão estudando a Bíblia conosco, e olha que bênção maravilhosa. Compartilhe essa mensagem, comentem essa mensagem. Nós estamos aqui com a Lúcia Crispim, lá de Assis, da cidade de Assis, que coisa linda. Nós temos pessoas de Minas Gerais, pessoas de vários lugares, e é muito bom ter vocês aqui conosco nessa noite, para nós compartilharmos juntos a mensagem. Hoje nós vamos estar vendo onde a vitória foi conquistada, onde que ela é conquistada. E veja, esta mensagem, ela considera o momento de ansiedade de Jesus e também como ele enfrentou os medos, os seus medos no caminho para a cruz. Não pense que foi fácil para Jesus, mesmo ele sendo Deus, mas ele estava aqui como homem para morrer por mim e por você. Então, para Jesus também não foi fácil. Imaginem, queridos, que situação difícil que ele estava vivendo. E eu quero começar aqui com uma ilustração. Uma ilustração... imaginem um menino e seu pai visitando uma pequena loja lá do interior. Ao sair de uma loja, o dono oferece ao menino alguns doces grátis. Imagine a cena, o pai com o seu filhinho entrando numa loja e ali eles passaram por dentro da loja e ao sair, o dono daquela loja chega para o garoto e oferece para ele alguns doces grátis. E diz para ele o seguinte: pegue a mão cheia de doces. E aquele comerciante olhou para o garoto ficou parado e passou a olhar para o seu pai. E o proprietário, ele repete: filho, pegue uma mão cheia de doces, é de graça. E o garoto ali, sem expressar nada para aquele comerciante, continua parado olhando para o seu pai. E finalmente o pai enfia a mão no pote de doces e pega uma mão cheia e dá para o seu filho. Bom, enquanto eles voltavam para casa, o pai parou e perguntou ao filho: por que você não pegou os doces? Com um sorriso no rosto, o garoto olhou para o seu pai e disse: porque eu sei que a sua mão é maior que a minha. Olha que garoto inteligente, que esperto, né? Se ele pegasse os doces com as suas pequenas mãos, viriam poucos doces. Então ele ficou olhando para o pai até que o pai pudesse então perceber e pegar os doces com as mãos de um pai. Então, queridos, em tempos de angústia e tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do pai, porque as mãos do pai são bem maiores do que as nossas, tá? E hoje é uma noite para nós aprendermos sobre isso. Olhando para os últimos dias da vida de Jesus, nós temos que admitir que esta não foi uma época fácil para ele. Imagina só, Jesus estava caminhando com os discípulos durante vários dias em direção a Jerusalém, e nesse momento, caminhando com eles, Jesus ia revelando para eles o sacrifício pelo qual o Filho de Deus precisaria passar. E ali, neste momento, que seria praticamente a metade, quem sabe, da semana pela qual ele passaria pelo sacrifício, não foi muito fácil para Jesus. E diante dele estava uma missão muito dolorosa, a de morrer pelos pecados da humanidade. Imagina só a trajetória de Jesus, imagina só a vida de Jesus. Queridos, depois que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden e foram expulsos da presença de Deus, o plano da salvação foi revelado para a humanidade. E Jesus, ele viria aqui a este mundo com uma missão, a missão de salvar o pecador do seu pecado, salvar a humanidade das garras de Satanás, da penalidade do pecado, como vemos ali em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, a missão de Jesus neste mundo era vir para morrer no meu e no seu lugar.
Ele tomaria o nosso lugar, ele seria nosso substituto. E a Bíblia mostra claramente que ele foi tentado a não cumprir essa missão. Mas no Getsemane, ele orou, suplicou, lutou e foi vitorioso. Esse momento da vida de Jesus significa muito para todos nós, pois no jardim do Getsemane, o nosso destino eterno foi decidido. Não pense que Jesus morreu na cruz do Calvário somente, não. Ele já estava ali no jardim do Getsemane, determinado a morrer. E ali no Getsemane, ele já estava morrendo pelos nossos pecados, e você vai ver isso nessa noite. A escritora Ellen White, no livro Desejados de Todas as Nações, ela descreve essa cena da seguinte forma: muitas vezes lá estivera para meditar e orar. Aquele jardim ali do Getsemane, Jesus já tinha passado por ali outras vezes, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nesta noite da sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer o que ele poderia separá-lo de seu Pai para sempre. Tá? Ali naquele momento do jardim do Getsemane, Jesus ele temeu separar-se para sempre de seu Pai pelo pecado da humanidade, sentindo o quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão. Ele exclama: minha alma está profundamente triste até a morte. Naquele instante, queridos, Satanás aproveitou todos os momentos para desviar Jesus da sua missão. Naquele momento, Jesus passou por lutas, conflitos espirituais, mas ele passou isso por mim e por você. Esse texto que nós lemos está no livro Desejados das Nações, na página 484. O primeiro Adão se rebelou num jardim, lá no jardim do Éden, e trouxe o pecado e a morte a este mundo. Através do pecado de Adão e Eva, queridos, sofrimento tão grande passou a toda a humanidade. O homem passou agora a viver uma violência interna e externa, suicídio, morte, terror sobre a terra. A natureza passou a sofrer todas as ações do pecado da humanidade. Nós vemos, queridos, divórcio, nós vemos prostituição, nós vemos violência sexual, abuso sexual, nós vemos pessoas se matando, pais matando filhos, pais violentando filhos sexualmente, nós vemos esposas se entregando como um objeto na mão de homens por aí para se prostituir. Tantos pecados neste mundo que nos traz tristeza e nos traz a morte, a enfermidade, a doença, separação daqueles que nós amamos. Olha hoje como nós estamos enfrentando essa situação de pandemia. Ou já houveram outras pandemias sobre a Terra, mas olha só que situação que nós estamos passando. Hospitais cheios, clínicas cheias, clínicas psiquiátricas estão cheias de pessoas que estão sofrendo com a doença psicomotora. Quantas desgraças neste mundo por causa do pecado. E ali naquele momento do Jardim do Éden, Jesus estava vivendo esse momento do pecado da humanidade. E Jesus se submeteu também ali no Jardim do Éden para trazer vida e salvação a todos que passassem a crer nele. Então veja que coisa interessante, 2 jardins, um jardim do Éden onde o pecado entrou no mundo, e agora Jesus ele vai a um jardim para trazer novamente o perdão ao pecado da humanidade. Então nesta noite existe um significado muito importante para nós, o estudo da mensagem dessa noite. Quase nunca nós pensamos em um Jesus deprimido e desanimado. Você já olhou para a história de Jesus? Você já viu em algum outro momento uma cena como essa? Neste momento, querido, ele estava vivendo o pior momento da sua vida aqui neste mundo. Ele não podia ser realmente humano sem saber o que é ter medo, principalmente de sua própria morte. É isso que nos leva à pergunta: como Jesus enfrentou o seu medo? Como Jesus enfrentou o seu medo? Aqui nesse lugar, queridos, Jesus enfrentou uma terrível situação emocional, espiritual, física,
O mundo todo parou. As hostes celestiais pararam de tocar suas harpas. Todos estavam com as suas visões concentradas aqui neste momento de Jesus no jardim do Getsemane. Foi um momento silencioso. Foi um momento terrível. E eu quero ler essa cena com você na Bíblia. Por isso, pegue a sua Bíblia neste momento. Você pode estar compartilhando aí, mandando mensagens. Você pode estar aí, quem sabe também fazendo seus comentários. Nós estamos aqui acompanhando, nós estamos vendo os seus comentários aqui, né? E vemos como Deus teve misericórdia de nós e como Jesus enfrentou essa situação tão difícil na sua vida. Eu quero pegar a minha Bíblia aqui com vocês. Olha, eu estou com a minha Bíblia na mão. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 26, nos versos 36 a 38. Pega a Bíblia comigo, vamos ler esse texto tão importante. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Percebe só a cena. Jesus estava com todos os seus discípulos naquele momento. Mas quando ele chegou ali no Getsemane, entrou no Getsemane, ele falou para os seus discípulos: permaneçam aqui, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, tá? Olha aqui que momento especial aqui que nós estamos vendo. Enquanto eu vou ali orar, permaneça aqui. E aí o verso 37 fala assim: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos irmãos, que momento especial para todos nós. Este momento aqui que nós percebemos a presença de Jesus no Getsemane. Veja bem, olha a cena. Jesus tinha levado consigo todos os discípulos, tá? Mas ele deixou os discípulos sentados a uma certa distância. E ele levou consigo somente Pedro, Tiago e João. Esses 3, eles faziam parte de um grupo especial de Jesus ali. Eram aqueles que eram mais próximos de Jesus. E Jesus tinha prazer em estar com eles. E é interessante como Jesus, neste momento, ele busca ajuda para aquilo que ele estava passando. Jesus, ele chamou ali com ele no Getsemane, levou um pouquinho mais adiante. E a Bíblia diz para nós aqui, queridos, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E ele disse aos seus discípulos, a Pedro, Tiago e João. Ele não disse isso aos demais discípulos. Por que será que Jesus não havia revelado isso a todos os discípulos? Ele esperou esse momento com Pedro, Tiago e João para ele revelar aqui que ele estava triste e angustiado, e ainda diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Mas ele falou para os discípulos o seguinte: ficai aqui e vigiai comigo. Queridos irmãos, nós precisamos entender que neste momento de tristeza, de angústia, nós precisamos de ajuda. Você não pode enfrentar as suas tristezas, a sua angústia sozinho. Tem coisas que são muito difíceis para nós. Quem sabe você está sofrendo dentro da sua casa, você está sofrendo no seu trabalho, você está sofrendo na sua vida como um todo, na vida espiritual, na vida material. Quem sabe você não tem prazer mais na vida, você não sente mais apoio de ninguém, você não encontra mais ajuda em outras pessoas, mas você precisa buscar ajuda. Entenda isso que Jesus está passando. Jesus está passando por um momento difícil, um momento de tristeza e de angústia. E a Bíblia diz para nós que essa tristeza era tão grande que praticamente ele estava triste até a morte. Veja, você precisa buscar ajuda de algumas pessoas, seja pessoas espirituais da igreja, sejam líderes da igreja, sejam pastores, sejam profissionais na área. Mas você precisa procurar ajuda. Mas não se esqueça da oração. A oração é muito importante e Jesus falou para esses 3 discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Eu quero que você acompanhe, queridos, este momento de Jesus. Jesus levou Pedro, Tiago e João no jardim de Getsemane com ele, e o mestre desejava e precisava do apoio e incentivo desses discípulos. Nós precisamos procurar também ajuda quando nós precisamos, ajudas que possam nos dar
condições da gente vencer também os desafios que nós temos na nossa vida. Quem sabe buscar manter comunhão com Deus, com os irmãos da igreja, para que nós possamos vencer os ataques de Satanás. Os amigos de Jesus se mostraram infiéis a ele. Assim também acontece conosco hoje. Talvez você tenha buscado a ajuda de outras pessoas e as pessoas não tenham comparecido junto com você. As pessoas não têm te ajudado, pelo contrário, tem feito você sofrer mais ainda. Mas o exemplo de Jesus aqui nos dá um incentivo muito grande. O apoio à oração é uma importante lição para nós imitarmos Jesus. Não desista da sua caminhada, procure continuar lutando. E quando nós lutamos com a vontade de Deus, nós devemos, queridos, ser sábios o suficiente para buscar o encorajamento e o apoio de outras pessoas. Você sabe com quem você pode procurar apoio. Não busque em qualquer pessoa, porque você pode se frustrar também, tá? Deus frequentemente usa outras pessoas para confiar e incentivar os seus filhos no caminho que Ele deseja que tomemos. Por isso, não sofra sozinho, busque ajuda. Deus está pronto a te ajudar. E quando Ele voltou ali para os seus discípulos, nós vamos ler aqui o verso 40 e 41. Veja comigo aqui, vamos ler a continuidade do texto? Eu li até o verso 38 com vocês. Leia o verso 39 até o verso 41 comigo. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui, tá? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Quando ele voltou para os seus discípulos, encontrou-os profundamente adormecidos. Então Jesus disse para ele: Nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? E Jesus falou assim: Vigiem e orem, para que não caia em tentação. Queridos irmãos, Jesus está neste momento prestes a voltar a este mundo. Jesus está sentindo a minha e a sua dor. E nós precisamos entender o propósito de Jesus enquanto ele esteve ali no jardim do Getsemane. Jesus havia deixado os discípulos ali a uma certa distância e ele foi um pouco além. A história de Jesus, confirmada no livro Desejado de Todas as Nações, para esse texto, diz que a angústia era tão forte sobre Jesus que ele cambaleava, ele tropeçava e caía, e muitas vezes ele era amparado pelos seus discípulos para permanecer ainda em pé. A angústia era tão difícil, tão forte sobre Jesus, a dor que ele estava passando naquele momento, por causa do sacrifício pelo qual ele teria que passar, que ele não suportava nem permanecer em pé. Por isso Jesus deixou Pedro, Tiago e João a certa distância e foi mais além, a um lugar onde eles também poderiam ouvir o que ele estava falando ali com Deus em sua oração. Jesus derramou seu coração em oração e nós vemos esse exemplo aqui no texto que nós lemos. Aqui no versículo 39 que você leu comigo, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, querido, ele prostrou-se em oração. A oração não era apenas algo que Jesus colocava em prática apenas em momentos de crise. Será que eu estou falando com alguém que só busca a Deus quando está passando por dificuldade? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que não tem o costume de orar a Deus durante todos os momentos da sua vida? Jesus, ele mostra para nós que a oração era uma prática constante da sua vida, era uma rotina, era um hábito que ele havia desenvolvido e mantido fielmente. Era a sua principal ferramenta para lidar com os problemas e para permanecer conectado com o Pai. Em seus piores momentos, o que ele fazia? Colocava-se de joelhos. Que situação bonita para nós nessa noite. Que exemplo de Jesus para mim e para você. Jesus tinha o costume, queridos, de orar a noite toda, muitas vezes.
orava de madrugada antes de sair para a sua missão. Jesus buscava Deus em oração. Mas como Jesus orava como uma criança para um pai amoroso. E ele dizia Abba. Abba é uma expressão que significa na nossa língua pai ou papai, né? Uma palavra aramaica que transmitia ternura, amor, bondade, proximidade e confiança. Essa palavra Abba, pai, quando você vê isso na Bíblia, é isso que significa. Quando você e eu estamos no Getsemane, como em um quarto de hospital, ou em um tribunal, ou quem sabe na solidão ou na dor, no isolamento, na injustiça, na tristeza e na traição, nós precisamos orar como uma criança a um pai amoroso. Quantas vezes você não passou por situação assim? Quantas vezes você não foi compreendido por aquelas pessoas que você se aproximou? Quantas vezes você sofreu injustiça na sua vida? Quem sabe a perda de um emprego por uma injustiça, quem sabe a perda de um casamento, quem sabe a perda de uma pessoa que estava ao seu lado. Quem sabe você perdeu nos seus negócios, passou por situações difíceis. Quem sabe neste momento de angústia que nós estamos passando com a pandemia, você também não tem sofrido aí, quem sabe, numa fila de hospital, esperando um leito de UTI para algum familiar. Queridos, nós temos que entender que nestes momentos nós precisamos buscar a Deus em oração, como um pai amoroso que cuida de cada um de nós. Como uma criança para um pai amoroso, assim Jesus orava. E ele orava a Deus dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. O cálice significa o peso do pecado do mundo inteiro, a ira de Deus, a morte e a consequência da separação da Trindade. Por isso Jesus estava angustiado até a morte, porque Jesus estava temendo se distanciar do Pai, se separar do Pai de uma vez por todas, por causa do pecado da humanidade. Imagina só que luta que Jesus estava passando naquele momento. Imagina que ele estava sofrendo ali, não pelo seu pecado, mas pelo meu, pelo seu, pelos pecados da humanidade toda. Junta todos eles, soma esses pecados, e agora você coloca em cima de uma pessoa. É isso que estava acontecendo com Jesus naquela noite ali no jardim do Getsemane. Ele estava sofrendo pelo pecado de toda a humanidade. Seria possível o Pai remover esse cálice? Sim, lógico. Deus é poderoso, é todo-poderoso. Ele poderia remover esse cálice de Jesus. Jesus também poderia, quem sabe, recusar esse cálice, desistir da sua missão. Sim, Jesus poderia. Tudo é possível para Deus. Mas não era possível o Pai remover o cálice de Jesus, e nem Jesus recusar o cálice e ao mesmo tempo cumprir o plano da redenção. Queridos, ou eles abortavam o plano da salvação para sempre, deixando a humanidade se perder no seu pecado e ser condenada à morte, ou eles mantinham o plano da redenção. Não era possível removê-lo ou recusá-lo e ainda assim livrar a humanidade da eterna condenação. Por isso, imagine que aquele cálice não era o cálice de Jesus, era o meu e o seu cálice. Por isso, Jesus, ele orou com compromisso. Jesus orou agora se entregando ao Pai para cumprir a missão. Não era qualquer oração, como nós fazemos no nosso dia a dia hoje. A oração, ela tinha um significado, ela tinha um sentido, era conforme a vontade do Pai e não a própria vontade de Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu cálice? Uma provação, uma crise, uma dor? Pelo qual problema você está passando nesse momento que você está vivendo? Deus pode remover o seu cálice? Sim, Ele pode. Você pode recusar passar pelo seu cálice? Sim. Pela sua maneira como você responde às suas provações? Você também pode, quem sabe, se desviar do seu sofrimento, mas não pode remover seu cálice e ainda assim realizar o propósito de Deus em sua vida.
ele não pode remover o seu cálice e usá-lo para levar outras pessoas a Jesus. Podemos recusar o cálice, mas não se quisermos glorificar a Deus, crescer na fé e ser usado por Deus. Eu fico olhando para a minha vida, queridos irmãos, preste atenção numa coisa. Quantos momentos difíceis nós passamos, por quantas lutas nós já enfrentamos aqui nessa vida, quantos momentos angustiantes nós passamos. Olha, eu passei por dezenas deles, momentos que eu imaginava que não conseguiria vencer, momentos onde até mesmo o alimento faltou dentro de casa para a família. Imagina um pai de família vendo o seu armário ali, a sua despensa vazia, sem ter o que pôr na mesa no dia seguinte. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia. Quando você passa por um momento de desemprego e o dinheiro acaba e você não tem como mais manter a sua casa. Quando a sua filha chega para você e fala que está com vontade de comer alguma coisa e você não tem dinheiro para comprar. Quantos momentos difíceis nós passamos neste mundo. Quantas lutas. Eu me lembro quando eu fui fazer a faculdade de teologia, quando eu fui fazer a minha matrícula para o curso de teologia, e eu fui conversar com o tesoureiro do curso, quem sabe para conseguir ali um desconto na bolsa ou um desconto na mensalidade. Eu tive que ouvir daquele tesoureiro que o melhor seria eu voltar para casa, arrumar um emprego e cuidar da minha família. Quantas lutas você tem na sua vida que você precisa enfrentar? Imagina se Deus viesse a este mundo aqui e livrasse todos os seus filhos do Getsemane que eles passam aqui neste mundo. Quem sabe você está no jardim do Getsemane neste momento, sofrendo por alguma situação, e você está pedindo para Deus para passar de você esse cálice. Mas será que você está pedindo para Deus fazer a vontade dele? Porque ele vai te dar vitória. E quando você olhar para trás, você vai ver que tudo isso que você passou te fortaleceu. Tudo isso que você passou agora te deu experiência para que você pudesse ajudar outras pessoas. Hoje eu posso dizer para um membro da igreja, para uma família que está passando dificuldade, para que eles confiem em Deus, porque Deus vai ajudá-los, Deus vai livrá-los desse sofrimento, porque Deus fez isso comigo e Deus faz isso com você também. Quem sabe nós estamos passando neste momento, queridos, por uma situação de enfermidade em família, como está muito comum nos nossos dias hoje por causa da pandemia. Nós temos esperança. Se este é o seu Getsemane, se esse é o seu cálice, você deve se ajoelhar, se debruçar diante de Deus, porque Deus vai dar para você o conforto que você precisa. Como um filho obediente a um pai onisciente. Esta é a realidade. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você está passando. Jesus foi franco e honesto com seu pai, pedindo uma suspensão e perguntando se ele poderia encontrar outra maneira para realizar essa tarefa. E, no entanto, quando a resposta não veio, qual foi a resposta de Jesus? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha esse texto que está aqui. Olha, queridos, esse texto aqui. Porque esse texto aqui no verso 42, diz assim para nós: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Olha a diferença da primeira oração que Jesus havia feito. Jesus tinha orado assim, quando ele estava ali com o seu pai. Ele fala: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. A expressão de Jesus mudou na segunda vez, porque houve um silêncio de Deus ali, um silêncio do Pai. E na segunda vez Jesus falou assim: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Se eu tenho que passar por esse sofrimento, Senhor, me ajude a vencer, me ajude a passar por ele. É assim que nós temos que falar com Deus, queridos, porque a resposta de Deus vem sobre cada um de nós.
faça-se a tua vontade e não a minha. Tá? O capítulo 22 de Lucas, olha esse texto aqui. Eu quero que você leia comigo. Capítulo 22 de Lucas, no versículo 39 em diante. É a mesma cena, só que agora revelada por Lucas. Capítulo 22, a partir do verso 39, é a mesma cena, e diz aqui, olha, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que cena extraordinária essa aqui do livro de Lucas. Que tristeza, que sofrimento, que provação, que tribulação são sabiamente projetados aqui para nos tornar mais semelhante a Cristo? Será que nós já passamos por situação assim? Qual é a vontade do Pai para você, para mim? Você está disposto a fazer a vontade do Pai mesmo diante do sofrimento? Queridos, ali no livro de Tiago, capítulo 1, versos 12. Tiago, capítulo 1, versos 12. Quem sabe nessa noite você vai entender um pouquinho melhor o sofrimento deste mundo. Porque aqui diz assim, bem-aventurados o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não tem como você passar por essa vida sem passar pelo Getsemane. Não tem como. A tristeza e o sofrimento é um processo de refinamento e desenvolvimento que muitas vezes são lentos, mas através da graça de Deus nós vamos emergir triunfantes. Você crê nisso? Você está disposto a fazer a vontade do Pai a qualquer custo? Quem sabe eu estou falando para você que um dia abandonou a igreja, abandonou a fé. Você que deixou o caminho de Deus por causa do sofrimento deste mundo, por causa de um conflito com alguém, por causa de um problema na família, quem sabe por causa de uma incompreensão, você se enfraqueceu na fé e você abandonou o caminho de Deus. Quem sabe as suas orações que você fez ao Senhor fosse, Senhor, eu não aguento mais sofrimento, tira esse sofrimento de mim. E o sofrimento não passou e você abandonou o caminho da salvação. Queridos, quando Jesus passou pelo Getsemane, ele nos ensina uma lição muito grande, uma lição muito importante, que embora o sofrimento seja lento na sua vida, mas Deus vai te dar a vitória. Você vai sair desse sofrimento triunfante, assim como Jesus passou pelo Getsemane. E aqui há uma cena muito importante que Lucas revela para nós. Quando Jesus estava orando a Deus, o anjo veio para confortar Jesus. Deus enviou um anjo ao seu encontro para que ele fosse confortado por Jesus. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice de suas mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que ele o bebesse com a certeza de que o Pai o amava. A agonia de Cristo não cessou, mas a sua depressão e desânimo o deixaram. Queridos, o anjo ele vem ao nosso encontro, mas não é para nos livrar do sofrimento e da dor. O anjo vem para nos fortalecer, para nos animar, para que nós continuemos caminhando com Cristo, porque está muito próximo de nós vivermos uma vida eterna sem sofrimento. Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, ele curou muitas pessoas. Jesus curou um aleijado, Jesus curou um cego, Jesus animou uma viúva que havia perdido o seu marido, uma viúva que estava ali sepultando seu único filho. Jesus trouxe novamente disposição para essas pessoas. Jesus abençoou essas pessoas. Jesus foi bendito em nome do Senhor, nosso Deus, para essas pessoas enquanto esteve aqui neste mundo. Mas eu pergunto para você, Jesus curou todos os enfermos? Quando Jesus estava ali junto ao tanque de Betesda, havia milhares ali de enfermos naquele lugar, muitos enfermos, mas Jesus curou apenas um paralítico.
Por que Jesus não cura todas as enfermidades? Por que Jesus cura uma pessoa do Covid, mas não cura as outras pessoas? Por que uns são libertos agora da enfermidade e outros não são? Por que umas pessoas se animam na fé e outras não são animadas? Queridos, Jesus não veio aqui para curar todos os pecados. Jesus não veio para trazer para você a solução a todos os problemas. Mas Jesus veio para dar o exemplo que ele tem poder e que muito em breve nós vamos viver uma vida eterna sem esses problemas. Amém? É para isso que Jesus veio a este mundo. Por isso você precisa continuar perseverando na fé. O Dr. George Morrison, ele diz para nós: toda vida tem seu Getsemane e todo Getsemane tem seu anjo. Que encorajamento para o povo de Deus em meio às lutas e provações. Não sei qual é o seu Getsemane nessa noite, mas com certeza Deus estará com você. Jesus prometeu: não temas, porque eu estou contigo. Não fiquem com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 41, versos 10. Jesus disse: eu segurei com você com a sua mão direita, você será vitorioso. Em Isaías, capítulo 43, eu leio com você na Nova Versão Internacional. Isaías 43, versos 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Que esperança para nós, queridos. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus promete: eu estarei com você. Você desistiu da caminhada com Cristo? Você abandonou Jesus por causa do sofrimento? Será que nesta noite não há uma oportunidade para você ser restaurado em Jesus? Pode ser visível ou não, mas é certo que para todo Getsemane há um anjo para ficar ao lado dos filhos de Deus e fortalecê-los em tempos de crise e incertezas. Nós temos essa esperança. Finalmente, queridos, Jesus buscou cumprir o propósito final, apesar das circunstâncias difíceis. Leia comigo aqui o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, é o texto que eu estarei lendo com você neste momento, para nós estarmos passando para a conclusão da mensagem. Aqui no livro de Mateus 26, 45 e 46, diz assim: então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus está dizendo aqui nesse texto para mim e para você, queridos irmãos, que ele voltou para os seus discípulos e perguntou: vocês ainda estão dormindo e adormecidos? Como está a sua vida espiritual? Você ainda está assim meio adormecido neste mundo? Será que você não tem mais ânimo para fazer as coisas de Deus, para pregar o evangelho, para levar o evangelho para as pessoas, para fazer um contato com alguém, dar um estudo bíblico, para dizer para as pessoas: olha, esse Getsemane da sua vida vai passar? Quantas pessoas estão passando pelo Getsemane? Diga para eles: no seu Getsemane tem um anjo para cuidar de você, um anjo poderoso que vai te animar, que vai te dar disposição para você continuar caminhando. Vamos comigo para junto de Deus, vamos continuar na igreja, vamos trabalhar para Deus, vamos levar as pessoas ao batismo, vamos levá-los à salvação. Jesus, ele levantou daquela oração, depois que o anjo o havia confortado, ainda com seu rosto ainda ensanguentado, pelo suor do seu rosto que caía como gotas de sangue, e ele volta para os seus discípulos e diz: a hora é chegada. Depois de ter orado, conversado com o Pai, recebido as forças do céu, foi isso que Jesus fez. Ele estava preparado agora para cumprir a sua missão e salvar a humanidade do seu pecado. Jesus estava disposto agora a me salvar, a salvar a você do nosso pecado, nos dar a salvação. Queridos, Jesus não era uma vítima pobre e indefesa, involuntariamente apanhada em circunstâncias fora do seu controle. Jesus livremente, voluntariamente, deliberadamente completou a sua jornada para a cruz.
Ele fez porque ele achou que deveria fazer. Era o único meio de salvar a humanidade. Jesus se entregou por mim, por você, por vontade própria. Ele tinha poder para desistir, para abandonar tudo. Mas o único meio de salvar a humanidade é ele morrer no nosso lugar, porque a morte, o salário do pecado é a morte, e nós precisaríamos passar pela morte. Jesus, ele veio para sofrer no meu e no seu lugar. Para isso que Jesus veio a este mundo. E eu quero concluir dizendo para você que hoje em dia o Getsemane tem outros nomes. Quem sabe o Getsemane para alguns é o divórcio. O casamento acabou. É um sofrimento entre marido e mulher. Não tem mais momentos de concórdia ali, só discórdia, só conflito, só intriga. Não existe mais amor. Quem sabe você tem desistido da sua vida. Quem sabe você tem fracassado em algum momento. Até mesmo na vida espiritual, você tentou várias vezes caminhar com Cristo e não conseguiu. Você foi provado e não conseguiu vencer a provação. Quem sabe foi difícil demais para você abandonar o caminho. Mas você acabou abandonando. Você sente vontade de voltar, mas você não tem forças. Quem sabe você não tem mais o amparo dos amigos, você não, perdeu aquela compreensão da igreja. Quem sabe você já não é mais valorizado, você se sente só na solidão. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis de doença. A enfermidade tomou conta da sua casa. Ou você perdeu alguém tão querido na sua vida, um filho, uma esposa que você amava. Ou quem sabe a esposa perdeu o marido que amava tanto. E o sofrimento levou você a abandonar a igreja, abandonar a Jesus. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, o seu Getsemane tem um anjo para cuidar de você. Deus quer que você enxergue essa circunstância como um tipo de Getsemane e que você se lembre de que no Getsemane que as dúvidas e angústias se transformam em crescimento e glória. Jesus passou por uma grande luta, uma angústia terrível, mas ele triunfou através da total submissão ao Pai. E ele decidiu passar por tudo isso porque estava pensando em você. Foi por você, foi por mim que Jesus passou por todas essas coisas. Naquele momento do Getsemane, Satanás, ele acreditava que havia vencido, que Jesus ia abandonar o caminho da salvação, Jesus ia abandonar a cruz. Naquele momento, Satanás tentou os discípulos, dizendo para Jesus, enquanto ele orava, Satanás estava ali nos seus ouvidos, dizendo para ele, é por estes que você vai morrer? Por esses que, enquanto você ora, estão dormindo? É por esse que você vai morrer. Jesus sofreu em nosso lugar, queridos, naquele momento no Getsemane. E ele sofreu deliberadamente, ele sofreu porque ele quis, para me salvar, para salvar você. É por mim e por você que ele morreu na cruz. Hoje nós podemos responder a esse sacrifício, entregando a nossa vida para este que nos comprou por um alto preço. Portanto, valorize a sua vida. Ofereça a sua vida a Deus e sirva a Ele com tudo que você tem. Deixe o que você está fazendo no mundo lá fora. Abandone o caminho do pecado. Deixe as noites da vida. Quem sabe você já se tornou um objeto sexual para alguém? Quem sabe você não é compreendido por mais ninguém, nem da sua própria família? Você precisa entender que você tem que voltar para Jesus porque Ele morreu por você. Ele entregou a sua vida por você porque Ele te ama. Jesus nos deu um exemplo perfeito de oração e submissão. Você quer permanecer forte e ter uma vida vitoriosa? Ore. O Senhor o ouvirá e te fortalecerá. Se você não tem mais sentido na sua vida, ajoelha na presença de Deus. Faça como Jesus. Você vai ver que as lágrimas vão cair dos seus olhos. Se você realmente está sendo sincero e quer voltar para Jesus, é o momento para você voltar. Se eu estiver falando para alguém aqui que acha que não está pronto ainda, quem sabe eu tenho pouco conhecimento, não importa, venha para Jesus.
Quem sabe você é de uma outra religião, uma religião que não guarda os mandamentos de Deus, uma religião que não compreende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e você não entendeu esse amor por você ainda. Não tem problema, venha para Jesus, Ele está te chamando. Se um dia você se afastou da fé, você deixou o caminho da salvação, ainda há oportunidade. Porque no Getsemane, Jesus, Ele morreu por você, para que você tivesse a salvação. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite agora. Diga para Jesus, eu aceito, eu quero ter agora a oportunidade de me salvar. Levante a sua mão diante de Deus. Fala para Deus, Senhor, eu aceito, eu quero me salvar, eu quero me entregar para Jesus por completo. Olhe atentamente para a vida e as palavras do Mestre e perceba que Ele veio a este mundo apenas com um propósito, salvar você. Este era o propósito de Jesus. E como que Ele faria isso? Morrendo em seu lugar e pagando o preço pelo seu pecado. Aceite hoje, queridos, o presente e receba dele uma nova vida. Seja uma pessoa restaurada por Cristo. Jesus está esperando uma resposta sua, uma entrega, uma decisão. Jesus, Ele quer agora que você entenda que Ele te ama. Você ainda não entendeu isso? Quem sabe esta Semana Santa, este momento que Jesus estava indo para o Monte do Calvário, quem sabe neste momento que Ele estava orando aqui no Getsemane, você entenda que Ele estava orando por você. E que todo o poder deste mundo, todas as artimanhas de Satanás não são suficientes para deixar você longe de Deus. Por isso, largue tudo que você está fazendo, corra para os braços de Jesus. Ele está esperando por você. Mas entenda que Ele está indo em direção à cruz. Por isso ainda há oportunidade para você se salvar. Há oportunidade para você entregar sua vida para Jesus. A cruz é um símbolo de salvação para mim e para você. Ele derramou o sangue precioso dele por mim e por você. E sabe o que é importante para nós? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos os pecados deste mundo. Todos. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Ele morreu para dar a salvação para toda a humanidade. Portanto, querido irmão, querida irmã, o que faz você perder a sua salvação? Quem sabe você está passando pelo seu Getsemane hoje. Mas lembre-se, lá no Getsemane tem um anjo ao seu lado. Um anjo de Deus. Para te fortalecer. Para que mesmo com o rosto ensanguentado, mesmo ferida, machucado, mesmo com tanta dor emocional, você possa voltar para os braços de Jesus. Nada poderá te afastar. Ele quer restaurar você. Por isso a Semana Santa tem o tema Restaurados em Cristo, porque Ele quer restaurar você nessa noite. Você não gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você não gostaria, querido irmão, querida irmã, de passar por esse momento tão difícil que você está passando? E visível ou invisível, você ter o anjo de Deus ao seu lado. Ouça a mensagem musical dessa noite. Meu Salvador. Olha que mensagem linda Deus mandou para você. Olha que mensagem linda nós temos nessa noite para nós ouvirmos. É uma mensagem de Deus para mim e para você. Meu Salvador. Ouça essa mensagem, faça a sua oração, entregue a sua vida para Jesus e você vai ver quão importante é para nós estarmos sentindo o amor de Deus. Ouça essa mensagem. Entregue a sua vida para Jesus. Diga, eu quero entregar a vida para Jesus. Silêncio invade o céu, o universo ali contempla o cenário de uma cruz. Os anjos mal conseguem crer,
se humilhou como um de nós, sua glória recusou, se esvaziou calado ali, como um servo inocente ele se entregou. Sua morte é minha vida, o seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Na cruz que está ali, o Cordeiro sem pecados me substitui. E sobre si a culpa e o mal do mundo que o recusou, ele perdoou. Seu amor foi maior e sem limites, me comprou com sua vitória, ele me salvou. Sua morte é minha vida, o seu sangue eu tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. A minha vida eu te entrego, e em suas mãos eu sei que estou segura para seguir. Todo mal já venceu, não mais condenação. Vida eterna eu encontro nesta cruz. Sua morte é minha vida, sua morte é minha vida, o seu sangue eu tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Amém, amém. Ele é o nosso único Deus e o nosso Salvador. Que mensagem linda. Ele pagou um grande preço, um alto preço por mim, por você na cruz do Calvário. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para eu terminar aqui. A Bíblia diz para nós que Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar lá na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar. A Bíblia, em Romanos, capítulo 6, verso 23, que eu citei aqui na pregação dessa noite, diz que o salário do pecado é a morte. Sabe que morte que é essa? Sabe que morte que é essa que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar? Não é essa morte que nós morremos aqui neste mundo. Não é essa morte que milhares e milhares de pessoas, mais de 300 mil pessoas já morreram pela Covid-19. Não é essa morte. Não é essa morte que as enfermidades deste mundo, a violência desse mundo, os acidentes, as guerras deste mundo estão levando as pessoas a passarem. Não é essa morte.
A morte que Jesus veio pagar na cruz do Calvário por mim e por você é a morte aqui, ó. A morte da cruz do Calvário é a segunda morte. É a morte eterna. Jesus veio morrer no meu e no seu lugar para nós não passarmos pela segunda morte. Por isso ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Para nos dar agora a esperança da vida eterna. E essa segunda morte, ninguém pode tirar de você agora a oportunidade de não passar por ela. Eu e você, nós temos toda a condição de viver eternamente. Porque o texto diz que o salário do pecado é a morte, mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos passar pela segunda morte. Agora, por essa morte que existe neste mundo, nós podemos até passar por ela, mas a sepultura vai se abrir. Quando Jesus voltar, a sepultura vai se abrir. E nós vamos viver eternamente com Deus, porque Jesus comprou eu e você com o sangue dele. Por isso eu quero dizer para você que nada pode te afastar do amor de Deus, querido irmão, querida irmã. Nada. Desista de tudo desse mundo, do sofrimento, da angústia, desse ódio no seu coração, dessa mágoa que você tem. Quem sabe você não volta para a igreja por causa de uma outra pessoa. Não faça isso. Você está perdendo a sua salvação por causa de outra pessoa. Entregue a sua vida para Jesus. Ele pagou um alto preço por você. Ele é o nosso único Deus e o nosso Salvador. Nós temos aqui uma pessoa que está assistindo conosco aqui, a mensagem dessa noite, que se chama Berenice. Oi, Berenice, tudo bem com você? Eu quero saber de onde que você é. Onde que você mora? Sabe que Deus tem um plano na sua vida, na vida dos seus filhos. Vocês não podem ficar fora do céu. Talvez você esteja passando pelo jardim do Getsemane nessa noite. Mas tem um anjo ao seu lado para te confortar. Assim como todos nós. Queridos, eu quero orar com você nessa noite para terminarmos a mensagem. Mande o link dessa mensagem para todas as pessoas. Elas precisam ouvir que Deus as ama. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa noite. E eu vou mudar um pouquinho a minha estratégia. Eu vou colocar o link do pastor Luiz Gonçalves, a pregação do pastor Luiz Gonçalves. Agora, neste momento, eu vou mandar para vocês a mensagem do pastor Luiz Gonçalves. Mas sempre eu vou mandar depois que eu pregar. Tá bom? Para vocês não serem tentados a ficar só com o pastor Luiz Gonçalves. Ele é um grande amigo meu e nós temos essa mensagem pregada por ele. Essas mensagens é para você mandar para os seus amigos, mas você já se alimentou nessa noite com o seu pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite eu estou aqui com dezenas de pessoas. E esta mensagem vai ser ouvida, assistida por centenas de pessoas. Por isso, ó Pai querido, alcance o coração dos teus filhos com essa mensagem de amor, com essa mensagem de vitória. Porque Jesus venceu por cada um de nós ali no Getsemane. Ele venceu todas as propostas do inimigo Satanás, para que ele pudesse desviar da cruz do Calvário. A angústia foi tão grande que ele sofreu tristeza até a morte, a ponto de sair do seu rosto, do seu semblante, gotas de sangue em seu suor. Quanta angústia Jesus passou, ele poderia ter desistido. O Pai poderia passar de Jesus aquele cálice, mas eles preferiram que o plano da salvação fosse concluída para que toda a humanidade estivesse salva, para que nós pudéssemos estar salvos do nosso pecado. Abençoe a cada um de nós nessa noite, ó Deus, e que possamos entregar nossa vida para o Senhor, que possamos, quem sabe, se for preciso, batizar, que essas pessoas decidam se batizar, entregar a vida totalmente para Jesus, para fazer parte agora do plano de salvação para toda a eternidade. Abençoe a cada um de nós essa noite, nos dê uma noite feliz de descanso, um dia feliz amanhã de trabalho para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que não precisam sair de casa, que fiquem protegidos dentro das suas casas, mas nos livra do mal, Senhor Deus. E se for possível, passa de nós esse cálice. Mas se não for possível, Senhor Deus, que faça a tua vontade em nossa vida. Eu termino esta oração com esse pedido de Jesus para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui de volta às 19h30 para a honra e glória de Deus. Boa noite, o meu abraço para todos vocês.